Adorável Corredora é um drama sul-coreano muito romântico com uma temática de viagem no tempo. Uma história linda, divertidíssima. A gente nem tem tempo de se prender muito às cenas tristes, porque elas são mínimas perto das cenas bonitas e descontraídas. Essa minha indicação é uma comédia romântica com uma pitada de suspense, e todo o drama da história está relacionado a esse suspense. E todo o resto é puro romance, romance fofo, doce, daquele que a gente fica com o coração quentinho. E muita comédia, comédia a um nível máximo, é gargalhada garantida. A protagonista é uma personagem totalmente sem filtro, espontânea, extrovertida, muito jovial. As cenas em que ela vai para o passado e volta para o presente, as primeiras ações e reações dela parecem o apocalipse, de tanta coisa louca, doida e engraçada que ela faz. Então não se impressione com as cenas tristes, porque tem muito mais cenas românticas e divertidas para balancear. Já o protagonista é maravilhoso, apaixonante, encantador. A Coreia definitivamente está jogando o nível de homens perfeitos lá em cima. Me faz sentir pena da concorrência. Esse personagem ama infinitamente a protagonista. Ele só tem olhos para ela, ele só vive por ela. A protagonista também se mostra capaz de tudo pelo protagonista. Na verdade, esse é o pontapé inicial da história. Ela regressando ao passado para salvá-lo. No entanto, o amor dela por ele, inicialmente, não é igual ao que ele sente por ela. O protagonista ama a protagonista desde sempre. É claro que o amor da protagonista se transforma de um amor de fã para um amor de relacionamento num piscar de olhos. Seria impossível se não se transformasse em amor rapidamente, porque o protagonista é perfeito. E eu já falei isso várias vezes, mas vou falar só mais uma vez. Ele não só é perfeito, como ele é extremamente cuidadoso, protetor, atencioso e por aí vai. E o que é perfeito também é você já curtir esse vídeo de uma vez para que eu saiba que vocês estão gostando das minhas recomendações. Isso também ajuda muito o canal e incentiva a continuar. No presente, um acontecimento com o protagonista faz a protagonista regressar ao passado, ao tempo do colégio, para salvá-lo. Ela modifica algumas coisas e regressa ao presente. Nada mudou. Então ela volta ao passado, ainda no tempo do colégio, e muda mais algumas coisas. E a mesma coisa acontece novamente no presente. Então ela volta mais uma vez ao passado, agora no tempo da faculdade, e muda mais algumas coisas. Mas aí, essa é a última vez que ela poderá voltar. No entanto, aqui está o grande segredo dessa história. O triste e profundo episódio 13. Digamos que acontecimentos necessários relacionados ao tempo acontecem. E quando ela volta ao presente, algumas coisas estarão iguais e outras diferentes. Mas esse homem perfeito ainda estará esperando por ela. Então, somos presenteados com um final feliz perfeito e o mistério resolvido. Aqui é interessante notar que tem coisas que irão acontecer independente das mudanças que ela tente fazer. Essa é a maior reflexão que a história traz. E um bom exemplo disso é que nossos protagonistas sempre vão se amar. Eles estão destinados a se apaixonar, independente do momento em que eles se conheçam. Se você tem algum amigo que também só gosta de dramas com final feliz, já compartilha esse vídeo aqui com ele, vamos convencê-lo a assistir. Essa história é perfeita para você compartilhar as teorias e comentar suas cenas favoritas. As idas e vindas ao passado não são controladas pela protagonista. Melhor dizendo, ela não consegue determinar o momento exato do passado para qual ela vai voltar, isso é bem dinâmico. Bom, qualquer história de viagem no tempo terão pontas soltas, coisas para se conjecturar, coisas que podem não se encaixar muito bem. No entanto, nessa história, essas coisas não ficam tão aparentes. E as que ficam, a gente releva, porque foram feitas para o nosso casal perfeito ficarem juntos. O desfecho do vilão fechou bem coerente, porque pensa num vilão que não fala nada, mas faz um grande estrago. Ainda deu tempo de exaltar o bem que um policial faz quando consegue pegar um criminoso. Eu comecei essa resenha falando que é uma história divertidíssima, e isso não se restringe apenas às cenas que a protagonista acorda no passado ou no presente. É engraçado também os momentos em que ela tenta mudar as coisas e se explicar, sem poder falar o que realmente está acontecendo no presente. É um caos. E não para por aí, porque a família dos protagonistas, o pai dele, a mãe, o irmão e a avó dela são muito engraçados. Por falar nela, fique de olho nessa vovozinha fofa. E não dá para esquecer dos amigos.
O primeiro namorado dela, o bad boy, tem cenas muito engraçadas com ele. É tudo muito divertido. Prepare-se para se distrair, dar boas risadas e fazer muitas teorias. Definitivamente não dá para saber se foi no tempo do colégio ou no tempo da faculdade que houve as cenas mais engraçadas, mais cheias de coisas inusitadas e inexplicavelmente divertidas. Como também não dá para dizer com certeza se as cenas mais românticas foram as do tempo da faculdade ou as do presente. Então me diz aqui nos comentários quais foram as suas cenas favoritas. Não posso esquecer de comentar que a química entre o casal de protagonistas é algo estrondoso, ficou muito natural. E os figurinos ficaram ótimos, você sente nitidamente a mudança de estilo ao longo do tempo. Impecáveis os acessórios, os detalhes, a referência à Olimpíada e as músicas, todas as melodias e letras são lindas, acrescentam muito à história. Por último, se você gosta de história de viagem no tempo, você sabe que tem de prestar atenção aos detalhes. E é isso aí mesmo, até a música é um detalhe. Então corre lá e maratona essa história perfeita. Ela está disponível aqui no Brasil na plataforma Viki com 16 episódios e está legendado para português. A depender do país que você mora, a plataforma de distribuição pode ser outra. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e habilita o sininho para você ficar sempre por dentro das minhas indicações e resumos de dramas coreanos e chineses. Beijinhos!